Senhores e senhoras, bom dia. Quero agradecer novamente em nome da APPREM, a presença de todos. Tenho certeza que todos vocês estão ajudando a brilhantar esse evento. E dando seguimento aqui no Auditório 2, um tema de muita relevância, acredito que responsabilidade, né, doutor Tiago? Cheio, auditório cheio, graças a Deus. Todo mundo querendo saber um tema de grande importância que é relacionado a benefícios, né? Eu acho que eu me apresentei, sou o Wilklin de São José do Rio Preto. Também sou membro do conselho aqui da APPREM. E acredito que a gente está tendo aqui no evento uma série de temas, né? Mas a gente nunca pode esquecer qual é o objetivo para o qual foi criado um RPPS. A gente tem uma série de questões como investimento, prestação de conta, a gente tem que tomar cuidado com folha de pagamento, né? Mas para que serve, no final das contas, um RPPS? O objetivo principal de um RPPS é conceder benefício para o segurado, né? Então, para dar seguimento aqui à palestra, cujo tema é Aposentadorias e Pensão Pós-Reforma, Interpretação, Autonomia Local e Soluções Práticas da Norma à Realidade, eu vou convidar o Dr. Tiago Alves de Oliveira. O Dr. Tiago é advogado e consultor jurídico da ABCPrev. Aliás, a ABCPrev, né, é parceira nossa lá da Rio Preto Prev, né? Somos Progestão nível 4. A gente só elogia a empresa. Temos a parceria com Semana de Previdência. Não sei se você vai estar na minha cidade ou quem vai ser deslocado, mas a gente faz parceria com a ABCPrev com muito sucesso, né? Deixar registrado esse elogio. Advogado e consultor jurídico da ABCPrev, né? Possui pós-graduação em Direito Constitucional pelo Complexo Educacional da Mas de Jesus, com extensão em Direito Público pela Universidade de Santiago de Compostela. Pós-graduada em Regime Próprio de Previdência Social pelo Instituto de Estudos Previdenciários IEPREV, extensão em Tributação e Finanças Públicas e extensão em Crimes Previdenciários pela PUC do Rio Grande do Sul. E também tem a certificação nível máximo para dirigente. Então, com vocês, salva de palmas, Dr. Tiago Alves de Oliveira. Bom dia a todos. Primeiramente, eu quero registrar o meu sentimento de gratidão pela ABCPrev, a APPREM, pelo espaço e pela oportunidade a nós conferida para dialogarmos com vocês sobre alguns temas importantes para nós dentro do ponto de vista jurídico, atrelado ao regime próprio de previdência social. Para mim é uma honra estar aqui, desta vez desacompanhado do meu mentor, Dr. Douglas Figueiredo, mas cuja responsabilidade foi majorada a partir de ontem, quando ele com muita maestria trabalhou com profundidade e ao mesmo tempo clareza o tema relacionado à Lei Complementar número 226, de 13 de janeiro de 2026, deste ano, e nos trouxe alguns pontos importantes de reflexão e atenção em relação ao descongela operado pela citada Lei Complementar. Então, isso faz com que a minha atividade, a minha responsabilidade seja aumentada aqui também diante de um público tão capacitado e gabaritado na seara previdenciária. Eu quero saudar a todos os consultores da ABCPrev que estão aqui também, na pessoa do Dr. Douglas, o nosso diretor. Sintam-se cumprimentados, e também gostaria de fazer um agradecimento especial ao Wilklin, representante aqui do RPPS do município de São José do Rio Preto, do qual estaremos lá neste mês, ou começo de maio, eu não me recordo qual é a data correta, maio, e pela parceria e confiança com a ABCPrev. Então, meu tema proposto para trabalharmos nesta manhã diz respeito à reforma previdenciária ou à realidade da reforma previdenciária nos entes subnacionais e como nós temos visto estes desdobramentos práticos, quais questões, né, importantes podemos pontuar e trazer aqui como alertas, como pontos de atenção para gestores
para quem atua na frente da área de benefícios, na área previdenciária propriamente dita no RPPS, e pensando, né, em guardá-los, em protegê-los, em trazer segurança, né, eu vou meditar com vocês em alguns aspectos relacionados aos benefícios, à interpretação, à autonomia local, até onde eu posso ir, né, o que é que eu posso fazer e mexer quando eu tratar da reforma previdenciária. E este é um tema que acaba por tocar tanto quem não fez reforma previdenciária, que ainda é maioria no nosso Brasil, como também já fez a reforma previdenciária e às vezes pode identificar algum ponto sensível e que carece ou mereça, né, um olhar ou mesmo uma correção. Então eu quero iniciar com vocês introduzindo o tema e relembrando-os que, desde a nossa Constituição Federal de 1988, até a Emenda Constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, nós tínhamos regras uniformes, regras idênticas, aplicáveis indistintamente a todos os servidores públicos do Brasil. Então, servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios tinham as regras para acesso aos benefícios previdenciários estabelecidos no corpo constitucional. Você pode falar, Tiago, mas meu ato de concessão ali, ele se fundamentava num dispositivo local. Não haveria risco ou erro nisto, conquanto este dispositivo reproduzisse, e é o que acontecia na prática, o dispositivo constitucional. Então, as leis locais antes da emenda 103, em que pese tratarem de aposentadorias e pensões, elas na prática se apropriavam do texto constitucional e repetiam, replicavam, reproduziam ipsis literis aquilo que estava estabelecido no texto permanente da Constituição ou de suas emendas. Acontece que, rompendo com toda esta prática, e se eu posso assim dizer, com até alguns princípios constitucionais, a Emenda Constitucional número 103, ela dá uma nova roupagem a essa ideia de pacto ou de federalismo previdenciário. E ela opera, né, o que chamamos no direito constitucional de fenômeno da desconstitucionalização. Então, aquilo que outrora estava previsto unicamente no texto constitucional e servia de regra mestra ou de matriz para que as demais legislações locais reproduzissem aquela redação, aquele texto, aquela perícope, aquele trecho constitucional, agora ganha um novo modelo, ganha uma nova modelagem. A partir da emenda 103, opera-se a reforma no âmbito federal, aplicável, né, isso aqui no que diz respeito às aposentadorias e pensões, pois é sabido e é evidente que muitas alterações promovidas e protagonizadas pela emenda reformadora, ela refletia diretamente para todos os entes federados, exceto no que dizia exclusivamente a respeito de aposentadoria e pensão. Então, questão de rompimento de vínculo, questão de complementação de aposentadoria, questão de readaptação, questão de acumulação de benefícios, dentre outras situações, elas repercutiram desde novembro de 2019 para todos os entes federados indistintamente. Mas no que refere-se unicamente à aposentadoria e à pensão por morte propriamente dita, as regras de acesso a esses benefícios, ou os cálculos destes benefícios, os seus critérios e formas de reajuste, foram alteradas para os servidores da União, cabendo então aos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios promoverem as suas respectivas reformas. A emenda, portanto, confere esta autonomia, ela delega, ela acaba por franquear e outorgar aos entes subnacionais o dever de realizar as suas
reformas previdenciárias. Aqui é a realidade ainda de maior parte dos RPPS do Brasil. Vocês continuam aplicando as suas leis locais, porque a própria emenda 103 as recepcionou. E por 8 vezes no corpo da emenda 103, nós nos depararemos e encontraremos esta previsão de que aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. Ou seja, em outras palavras, ou nas entrelinhas, o que esse dispositivo está dizendo é: se você não fizer a sua reforma, ou até que você faça a sua reforma, permanece em vigor, permanece válida, permanece vigente e permanece eficaz a sua lei local que dispõe sobre aposentadoria e pensão por morte. Então, esse dispositivo acaba estabelecendo essa regra transitória entre o que a União operou para os servidores federais e o que acontece com todos os demais entes subnacionais, enquanto não for feita essa reforma, que, como eu já disse e reitero, é a realidade ainda da maioria dos regimes próprios. Muito bem. Dentro deste painel, eu quero falar com vocês da reforma propriamente dita e quero avançar para um tema em voga, para quem tem um CRP ou tinha um CRP judicial, por exemplo, e vai precisar buscar o outro CRP administrativo denominado de CRP emergencial, ou mesmo para o ente que pretenda fazer o parcelamento especial trazido pela emenda constitucional número 136 de 2025, vocês terão como obrigação promover a reforma previdenciária. No estado de São Paulo, nós temos aproximadamente 220 regimes próprios, mais ou menos. Destes, 25%, pasmem, 25% possuem CRP judicial. Isto representa a monta de mais ou menos 50 regimes próprios no estado de São Paulo. Estes 50 regimes próprios do estado de São Paulo que detêm um CRP emitido, expedido e válido por força de uma determinação judicial, se não tiveram ainda, provavelmente terão esse CRP cassado, já que o Supremo Tribunal Federal, no fim do ano de 2024, salvo engano, ao apreciar o tema sob o rito e sob o regime de repercussão geral, número 968, decidiu pela constitucionalidade da Lei 9717 de 98, especialmente os seus artigos 7º e 9º, que conferem à União uma competência de fiscalizar os regimes próprios, bem assim de expedir o competente certificado de regularidade previdenciária para o ente federado, e a partir disso, toda aquela argumentação que era levada à lume ou à baila nas esferas judiciais, a fim de que fosse derrubada algumas exigências administrativas do Ministério da Previdência Social para que o CRP fosse emitido, o Supremo Tribunal Federal disse que essas exigências são válidas, são legais e, mais do que isso, elas são constitucionais. Então, essas decisões, por força da nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015 e 2016, elas tendem a cair por terra, e para viabilizar uma regularidade previdenciária para estes entes, o Ministério se antecipou, publicou 2 portarias, eu vou falar delas rapidamente, não é esse o meu intuito, e elas conferem a possibilidade de esses entes aderirem ao programa de regularidade previdenciária e, assim, obterem
o certificado de regularidade previdenciária emergencial. Então, feitas estas preliminares e preambulares considerações, eu fecho esse parênteses e volto para cá. Então, quando voltamos a discutir as reformas nos âmbitos locais, nós poderemos nos deparar com três cenários, três distintos cenários. O primeiro deles é para o ente que intenta, pretende, almeja fazer uma reforma seguindo os parâmetros, adotando as balizas estabelecidas pela emenda constitucional número 103 de 2019. Outros optam por fazer uma reforma semelhante àquela feita, produzida para o servidor público federal. Outros, no entanto, trabalham uma reforma com regras próprias, né, nem assemelhadas, nem idênticas, mas próprias, estabelecem os seus próprios critérios, os seus próprios requisitos, as suas próprias exigências e condições para aposentadorias de seus servidores. E quando e como é que surgem estas discussões? No texto inicial da emenda 103, não da emenda propriamente dita, mas da proposta, quando foi protocolizada no Congresso Nacional no início de 2019, nós tínhamos a previsão de que a reforma ela seria aplicada a todos os entes indistintamente. Ocorre que em meados de 2019, através de alguma emenda, e depois isso veio no texto aglutinado e substitutivo da PEC 6 de 2019, nós tivemos o acréscimo da expressão ao servidor público da União. Então, deixou de ser aplicável somente ao servidor público, aí, de qualquer esfera de governo, e passou a ser aplicada somente ao servidor público da União. E no final da redação também houve o incremento ou acréscimo de uma parte final, né? Alguns dispositivos, e dois deles estão aqui para vocês, o artigo 40, parágrafo 1º, incisos 1 e 3, bem como o artigo 40, parágrafo 3º da Constituição Federal, passam a trazer as seguintes expressões ao final: lei do respectivo ente federativo, respectivas constituições e lei orgânicas. Ou seja, ele estabelece a regra matriz para o servidor federal, a idade para o servidor público federal, o tempo de contribuição mínimo exigido para cada regra para o servidor público federal, mas para os demais entes federados, ele diz que isso deve ser estabelecido na lei do respectivo ente federativo, na Constituição do Estado ou na lei orgânica do município, inclusive os critérios de cálculo. E a pergunta que eu faço é: qual foi a intenção dos congressistas, dos parlamentares, ao estabelecerem estas condições? Será que foi realmente a intenção de difundir, né, regras diferidas a depender do contexto ou da região em que o servidor está localizado em nosso imenso Brasil? Ou será que foi movido por um aspecto tendencioso e político, em razão de não terem alcançado e angariado o apoio suficiente de deputados estaduais, de governadores, de prefeitos, e decidiram por transferir este ônus político para os demais chefes de poder executivo? E isso acabou abrindo margem, dando espaço, aso e brecha para algumas discussões. Então, aqui eu termino a minha introdução e começo a me aprofundar um pouco nesse tema, né? A emenda 103, portanto, desconstitucionaliza as regras de aposentadoria e pensão. Em 13 de janeiro de 2021, isso aqui não é aplicável aos municípios, mas é um exemplo e eu preciso citá-lo. Em 13 de janeiro de 2021, a Lei Complementar número 178, que dentre outras alterações, ela também alterou a Lei de Responsabilidade Fiscal e trouxe modificações que afetam os regimes próprios, ela altera também a Lei Complementar número 159 de 2017, que dispunha sobre o regime de recuperação fiscal de estados e do Distrito Federal. Ao alterar a Lei Complementar 159 de 2017, ela inseriu uma obrigação, dizendo assim: você, Estado,
e você, Distrito Federal, que quiser aderir ao meu regime de recuperação fiscal, parcelar suas dívidas e auferir aí uma transferência voluntária da União, você precisará realizar a reforma previdenciária aplicando no que couber, é a expressão introduzida pela Lei Complementar número 178, aplicando no que couber as normas previstas na Emenda Constitucional número 103 de 2019. Isso está no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Complementar 159, introduzida pela Lei 178. E eu coloco esse marco porque ele é importante, já que no mesmo ano, mas agora no final dele, a Emenda Constitucional número 113, de 8 de dezembro de 2021, ela veio trazer aquele primeiro parcelamento especial. E permitam-me abrir um rápido parênteses, né? O nosso parcelamento até a emenda 103 tinha um prazo maior de 240 vezes. Esse prazo estava estabelecido no artigo 15, salvo engano, 15 ou 5º da portaria 402 de 2008, né? Ele é anterior à portaria, evidentemente, 1467 de 2022. Quanto à emenda 103, ela vem, uma das introduções que ela também promove no texto constitucional e que aplicava-se indistintamente a todos os entes federados, era parcelamento de até 60 meses, 60 vezes 60 parcelas. Em função da pandemia, a emenda 113 veio trazer um escape, né, para os entes subnacionais, e ela prevê um parcelamento excepcional ou especial ao alterar o ato de disposições constitucionais transitórias e estabelece como condição para que os entes que tivessem dívida junto à Previdência Social e que essas dívidas tenham sido constituídas no período da pandemia, né, e de vigência do decreto legislativo número 6 de 2019, que é o decreto que acabou ali por decretar o estado de calamidade pública no âmbito nacional, fossem parcelados excepcionalmente durante aquele ínterim, durante aquele interstício. E, por fim, nós tivemos a emenda constitucional número 136, de setembro de 2025, que novamente permite um parcelamento especial de débitos junto aos órgãos previdenciários ou às unidades previdenciárias, desde que esses débitos tenham sido constituídos até 31 de agosto de 2025, mas ela continua, ela fez permanecer no texto do ADCT aquela mesma condição de 2021, de que o ente tenha feito reforma previdenciária com regras, no mínimo, assemelhadas às dos servidores federais. Aqui são alguns requisitos básicos, né, para o novo parcelamento. Eu preciso de uma autorização em lei do ente federativo, preciso aderir ao Programa de Regularidade Previdenciária, o PRP ou Pró-Regularidade RPPS, preciso promover a minha reforma previdenciária, adequar o meu rol de benefícios para quem concedia, né, e acabava fazendo a gestão de auxílio doença, auxílio reclusão, salário família, salário maternidade. Esses benefícios devem correr à conta da administração direta. Adequação da alíquota de contribuição de servidores, 98% dos municípios no Brasil fizeram essa adequação, né? Não foram todos ainda segundo os dados divulgados pelo Ministério. E, por fim, a instituição do regime de previdência complementar e a criação do teto do RPPS. Né? É essa disposição, esse é o texto atual do artigo 115, inciso 1, do ato de disposições constitucionais transitórias, com redação dada pela emenda 136. Então, para eu fazer o parcelamento, eu preciso adotar as regras de elegibilidade, de cálculo e reajustamento dos benefícios que contemplem, nos termos dos incisos 1 e 3, do parágrafo 1º, e nos parágrafos 3º a 5º, 7º e 8º, do artigo 40 da Constituição Federal, regras assemelhadas às aplicáveis aos servidores públicos do regime próprio de Previdência Social da União e que contribuam efetivamente para o atingimento e manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial. Então, vou trabalhar alguns destes conceitos com vocês, porquanto são abstratos, são abertos
e vamos tentar aqui, com muita humildade, estabelecer algumas balizas para que vocês, se forem aderir ao programa, seja para buscar o CRP emergencial, seja para efetuar o parcelamento, ou mesmo para fazer a sua reforma, não caia em algum apontamento pelo Tribunal de Contas, nem mesmo numa rejeição de sua reforma pelo Ministério da Previdência Social. Então, para regular isso, né, isso que o artigo 115 do ADCT, o Ministério da Previdência Social editou 2 portarias. São as portarias número 2010 e 2024. Elas são datadas de 15 de outubro de 2025. Essas portarias estabelecem um panorama geral do papel regulatório e do novo modelo de conformidade. As 2 portarias complementam a emenda constitucional número 136 de 2025, especialmente no que se refere à regularidade previdenciária, o parcelamento de débitos e a adequação dos RPPS à emenda 103. A portaria número 2010 de 2025, aí guardem isso porque eu vou falar desse artigo aqui e deste anexo, ok? Principalmente desse anexo e um outro acrescentado pela portaria 2010, que alterou a 1467, instituindo o Programa de Regularidade Previdenciária, o Pró-Regularidade RPPS ou PRP. Artigo 281-A e anexo 18 foram, portanto, acrescentados pela 2010 na 1467, atualiza parâmetros dos parcelamentos e traz a ideia do que são regras assemelhadas. Já a portaria número 2024, ela regulamenta o programa propriamente dito. Para mim, poderiam ser 2 portarias, né? Uma só, ou melhor dizendo, poderia ser uma portaria, as 2 poderiam ser unidas, mas acabaram que saindo 2 portarias para falar aparentemente do mesmo assunto. O Programa de Regularidade Previdenciária, o Pró-Regularidade RPPS, é um instrumento para permitir aos estados e municípios regularizar as suas pendências previdenciárias. Os estados, Distrito Federal e os municípios podem aderir, não é uma adesão obrigatória, cogente, compulsória, trata-se de uma adesão facultativa para quem quer, ou o CRP emergencial ou o parcelamento especial. Adesão obrigatória para o novo parcelamento ou para o CRP emergencial. E aqui eu começo alguns desdobramentos estabelecidos nestas portarias. Artigo 7º, salvo engano, do anexo 18 da portaria 1467, acrescentado pela portaria 2010. Diz o seguinte: o ente federativo deverá comprovar à Secretaria de Regime Próprio e Complementar até 10 de dezembro de 2026, sob pena de suspensão dos termos de acordo do parcelamento previsto no artigo 4º, cumulativamente as seguintes condições. A primeira delas, inciso 1, a linha A. Adoção das regras de elegibilidade, de cálculo e de reajustamento dos benefícios que, em primeiro lugar, observem o disposto nos incisos 1 e 3 do parágrafo 1º, nos parágrafos 3º a 5º, 7º e 8º do artigo 40 da Constituição Federal e, percebam essa conjunção aditiva e essa parte final, que não existe no ADCT. Mas a portaria, ao disciplinar e ao regular o ato de disposições constitucionais transitórias, acabou por acrescentar, acrescer e incrementar esta condição. Então, além de observar o disposto em alguns dispositivos constitucionais, evidentemente, ela acresce a necessidade de observância ao artigo 164, a gente vai passar por ele, da portaria 1467. Estes dispositivos, da Constituição Federal, eles falam a respeito, o inciso 1 do parágrafo 1º, da aposentadoria por invalidez, o inciso 2 da compulsória e o inciso 3 da voluntária. E eles vão estabelecer algumas balizas que a gente vai desdobrar aqui. Os parágrafos 3º, o parágrafo 3º fala de cálculo, o 4º fala das aposentadorias especiais e o 5º da aposentadoria do professor.
O 7º fala da pensão por morte e o 8º fala do reajustamento dos benefícios. A linha B, além de promover a reforma e ela observar o disposto nesses dispositivos, nestes preceptivos constitucionais e infralegais, né, estabelecidos na portaria, prestem bem atenção nesta exigência. A reforma deve ser aplicável para os atuais segurados e para os que ingressarem após as novas regras. Então não adianta você produzir uma reforma, abre aspas, pro forma, né, estabelecendo o marco de vigência dela somente para os servidores que ingressarem no regime previdenciário posteriormente à entrada em vigor desta dita reforma. Ela não será considerada válida para os fins a que se destinam esta portaria, ou seja, para fins de parcelamento ou mesmo para fins de CRP emergencial. Então, como condição estabelecida pela portaria para obter um ou outro benefício, uma ou outra benesse, promover a reforma aplicável tanto para os atuais como para os futuros servidores. Próximo, né? Estas regras devem ser, no mínimo, assemelhadas, essa expressão no mínimo não aparece na emenda 136 ao modificar o ADCT, mas aparece aqui no texto da portaria, devem ser, no mínimo, assemelhadas às aplicáveis aos segurados do RPPS da União, aproximando-se das regras previstas na emenda 103 de 2019, conforme a análise a ser procedida pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar. E, por fim, elas devem contribuir efetivamente para o atingimento e a manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do regime. Isso está, portanto, no artigo 7º do anexo 17 da portaria 1467, cuja redação foi dada pela portaria 2010 de 2025. E aqui desdobrando esses dispositivos. As regras implantadas, portanto, devem abranger tanto os segurados que ingressarão, como os que já estão filiados. Aliás, promover uma reforma para abranger apenas futuros segurados é praticamente não mexer no meu cálculo atual, já que a massa que importa e resulta num déficit é a atual. Então não se trata de uma reforma. Eu não estou mexendo nada para ele se essa reforma tem uma vigência, ou tem um marco estabelecido a partir daqui para quem ingressar a partir da vigência dela. Então, entendemos como salutar e formidável esta medida ou esta restrição instituída e estabelecida nestas portarias. Em segundo lugar, você vai precisar fazer avaliação atuarial, um estudo técnico atuarial, tanto antes da reforma, como depois da reforma, para demonstrar que ela, né, da forma que saiu do RPPS, foi encaminhada por executivo, do executivo para o legislativo, ela já tinha uma proposta num condão de atingir o equilíbrio financeiro e atuarial, mas você vai ter que demonstrar a posteriori, né, após a aprovação da reforma, que ela também continua mantendo, se é que você conseguir alcançar, o equilíbrio financeiro ou pelo menos perseguindo o equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário. E eu quero dar ênfase principalmente nesta linha, a linha C do inciso 1 do artigo 7º do anexo 17 da portaria 1467. A reforma deve ser, no mínimo, com regras assemelhadas às aplicáveis ao RPPS da União, aproximando-se das regras previstas na emenda 103, conforme a análise a ser precedida, não pelo seu prefeito, não pelo seu próprio RPPS, não pela Câmara dos Vereadores, mas esta análise será feita pelo Ministério da Previdência Social. Então, quais são algumas balizas que devemos observar? Em primeiro lugar, o que são regras assemelhadas? São regras próximas às dos servidores da União, e no mínimo, né, assemelhadas. Eu tenho que ser franco, este termo aqui é um tanto quanto abstrato, embora possamos defini-lo, né, segundo o dicionário na língua portuguesa, na sua definição por si só no dicionário não é suficiente
para que a gente consiga juridicamente afirmar, né, com certeza, categoricamente ou com clareza, o que é que o Ministério vai considerar como regras assemelhadas. Né? Assemelhado seria algo parecido? Seria algo similar? Seria algo próximo? Ou que possui características comuns? Se sim, quais são estas características mínimas que eu terei de observar? E eu tento, né, com muita humildade, pensar dentro de toda a experiência, né, que a nossa empresa já teve em promover algumas reformas previdenciárias no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, né, e temos experiências de alguns municípios que inclusive estão aqui com a gente, nos ouvindo e nos prestigiando, que já aprovaram ou estão com o projeto em trâmite, né, discutindo a reforma previdenciária, que por segurança jurídica, por precaução, a nossa orientação sempre foi seguir as balizas da emenda 103, mas aperfeiçoando-se ali a sua redação, a sua técnica legislativa. Então, quais características seriam essas que eu precisaria observar? O primeiro ponto aqui, né, o primeiro aspecto das regras comuns. A emenda 103, quando tratou das aposentadorias, ela estabeleceu uma regra permanente de aposentadoria especial, a regra geral de aposentadoria especial, de aposentadoria do professor, de aposentadoria do servidor com deficiência, e ela estabelece 2 tipos de regras ou 2 modalidades de regras de transição: regra de pontos e a regra de pedágio. A nosso humilde entender, a nosso humilde ver, estabelecer um outro tipo de regra de transição seria fugir destas balizas, seria fugir destas regras próximas ou assemelhadas ou desta característica da emenda 103. Então, nossa recomendação é sempre no sentido de, no máximo, mexer nos requisitos sem criar um outro tipo de regra, né? E principalmente para quem vai precisar aderir ao programa de regularidade previdenciária. O que seriam características comuns? Seria não abrir mão dos requisitos comuns que aparecem na emenda 103, tais como o requisito etário, o requisito contributivo, o requisito de serviço público para as regras de transição, né, o de carreira caiu por terra, não existe mais na emenda 103, requisito de pontos, requisito de pedágio para suas correspondentes e respectivas regras de transições. Então, eu poderia, na aposentadoria, por exemplo, especial por exposição a agentes nocivos, abrir mão, renunciar e abdicar do direito de exigir do servidor um implemento mínimo de idade, né? Isso será que seria validado pelo Ministério e considerado como regra assemelhada? A nosso entender também não, eu precisaria seguir todos esses parâmetros mínimos estabelecidos na emenda 103. Aí trago para vocês algo que foi divulgado na semana passada pelo Ministério. É uma consulta divulgada pelo Ministério, em que ele trabalha e tenta abordar também o que são regras assemelhadas. Abre aspas. A expressão regras assemelhadas às da União não exige identidade formal, mas equivalência material apta a assegurar resultados compatíveis com o equilíbrio financeiro e atuarial do regime. A não recepção das idades mínimas previstas na emenda constitucional número 103 de 2019 não constitui, por si só, impedimento para que a norma local seja considerada assemelhada às da União, desde que o conjunto normativo adote critérios equivalentes e preserve o equilíbrio financeiro e atuarial. Ele não está dizendo que eu não posso abrir mão da idade, ele está dizendo que eu não preciso exigir, no mínimo, aquela idade prevista na emenda 103. E, por fim, a disciplina local deve observar, de forma global, os parâmetros constitucionais vigentes, sendo inadmissível a instituição de regras permanentes que afastem, de modo geral, a exigência de idade mínima, pois a validade da reforma local condiciona-se à coerência do sistema normativo, à observância dos parâmetros constitucionais e à demonstração de equilíbrio financeiro e atuarial. Embora ela seja do dia 11, ela foi divulgada na semana passada pelo Ministério.
Também temos uma nota informativa do Ministério trabalhando algumas questões, é a nota informativa número 99 de 2024. Né? São alguns pontos dela. A Constituição veda a distinção entre servidores, salvo as hipóteses taxativas previstas nos parágrafos 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º do texto constitucional, e para isso ela cita já alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal. Segundo esta nota informativa, eu posso tratar diferentemente apenas as aposentadorias para servidores com deficiência, aposentadorias para policiais, agentes penitenciários ou socioeducativos, aposentadoria especial por exposição a agentes nocivos, prejudiciais à saúde ou à integridade física e para professores. Criar, portanto, né, outro critério, uma nova modalidade de aposentadoria especial a fim de abarcar uma outra categoria profissional seria avançar para além das balizas estabelecidas na Constituição Federal e na Emenda 103, o que pode causar, né, uma rejeição e uma reprovação da sua reforma na ótica, né, na perspectiva do Ministério. Então, no resumo desta nota informativa, o Ministério acaba dizendo: não posso criar novas categorias com aposentadoria especial, não posso ampliar critérios além de tempo e idade para elas e dispensar o tempo mínimo de contribuição. Também citamos, né, para eu partir para 3 aspectos práticos depois da reforma, também citamos o artigo 164 da Portaria 1467, que o anexo 17, em seu artigo 7º, vai exigir que seja observado além dos dispositivos constitucionais. Ele diz o seguinte: os requisitos e critérios para concessão, cálculo e reajustamento das aposentadorias e da pensão por morte previstas no artigo 40 da Constituição Federal serão estabelecidos pelo ente federativo com amparo em parâmetros técnico-atuariais que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial de que trata esse artigo em sua redação vigente dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, bem como observarão as seguintes prescrições nele expressas. Inciso 1. As idades mínimas para aposentadoria deverão ser definidas mediante emenda às respectivas constituições ou leis orgânicas. Encontramos, pela BCPrev, em alguns lugares, reformas previdenciárias aprovadas, depois que, evidentemente, a gente acabou tendo contato com esse cliente, e quando perguntamos, cadê a sua lei orgânica? Né? E ele, ao nos enviar, fomos procurar ali a respectiva emenda e não encontramos essa emenda até hoje. Então, reformas previdenciárias sendo feitas sem emendas às leis orgânicas. Ou mesmo, né, pasmem, reformas previdenciárias sendo feitas por lei ordinária. Em muitos casos, né, identificamos, eu vou citar o exemplo de um município aqui que não fez assim, mas que identificamos a situação, apontamos a situação e eles corrigiram, é o município de Santo André, está aqui. E em Santo André, a primeira lei complementar aprovada na história do município é a lei da reforma da Previdência. A lei orgânica do município de Santo André não previa a possibilidade de aprovação de leis complementares. E quando propusemos a minuta ali de proposta de alteração da lei orgânica, de emenda à lei orgânica, além de já prever as idades mínimas, também incluímos no texto ali que trata dos projetos, né, legiferantes que são aprovados pela Casa Legislativa, a possibilidade de aprovação de lei complementar para atender à exigência formal estabelecida na emenda 103. Então, cuidado, né, se a sua lei orgânica não prevê a possibilidade, primeiro é necessário incluir nela a possibilidade de aprovação de lei complementar e, subsequentemente, em sequência, você encaminhar o projeto de lei complementar tratando da reforma previdenciária. Deverão ser estabelecidos em lei complementar do ente federativo o tempo de contribuição e os demais requisitos de concessão de aposentadoria, bem como o tempo mínimo de efetivo exercício nas funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, observado o disposto no parágrafo 1º, para os ocupantes do cargo de professor tenham idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades dos demais segurados do RPPS, definidas conforme inciso 1. Ou seja, não dá para reduzir um tempo maior para o professor além de 5 anos.
E já vimos reformas previdenciárias cujo requisito etário do professor estava sendo minorado numa faixa etária maior que 5 anos. Então, isso, além de infringir num desrespeito, numa inobservância ou violação ao disposto na portaria, isso é inconstitucional, já que quem estabelece a redução etária do professor é o texto constitucional. E ele é expresso a estabelecer que o professor terá direito em reduzir apenas e tão somente 5 anos na idade. Então não dá para avançar além disso. E o parágrafo 4º do artigo 164, que reputamos aqui um tanto quanto importante, ele traz algumas vedações, como por exemplo, o estabelecimento de idade de aposentadoria compulsória diversa da Lei Complementar 152. E aqui eu quero fazer uma pergunta aos senhores aqui que me ouvem. Se a emenda 103, quando sofre aquela emenda, quando ainda era PEC 6, de 2019, quando ainda era proposta, sofre uma emenda, e o texto substitutivo vem estabelecendo idades para os servidores federais e para os demais entes subnacionais, essa reforma dependeria das suas respectivas emendas às leis orgânicas e leis complementares. A diretriz ou a justificativa argumentada, levada ali para o texto substitutivo foi de que, olha, o brasileiro tem uma expectativa de vida que sofre uma distinção, uma digressão, dependendo da região que ele está. Se no norte, nordeste, sul, sudeste, haverá uma diferença. Então, faz sentido que cada ente estabeleça a sua regra de acordo com a sua realidade. Olha que argumento legal. Aí eu pergunto, por que é que a aposentadoria compulsória não é diferente no norte, no nordeste, em detrimento da região sul-sudeste também? E a compulsória eu preciso observar um requisito uniforme e idêntico para todos os servidores, e só nas voluntárias é que eu posso mexer. 2. A edição de lei que estabeleça regras gerais ou de transição com a adoção de requisitos ou critérios diferenciados entre os segurados. Então, nas minhas regras de transição de pontos, de pedágio, eu não posso fazer qualquer distinção entre os meus segurados ou, por exemplo, estabelecer um marco nestas regras de ponto e pedágio de servidores que ingressaram até determinada data. Não, a data para eles terem acesso a essas regras é a data que você promoveu a sua reforma previdenciária. Não posso dispensar o cumprimento de requisitos de idade e de tempo de contribuição mínimo. A única aposentadoria que não exigia expressamente idade mínima era a aposentadoria por idade anterior à emenda 103. Estava no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B do texto constitucional. E ela não existe mais. E a partir do momento que você fizer a sua reforma, eu quero estabelecer uma aposentadoria por idade. Posso? Olha, é discutível. Mas mesmo que você estabeleça, você não pode dispensar o servidor público do cumprimento mínimo de um tempo de contribuição, que não era exigido na aposentadoria por idade anterior à emenda 103. A previsão de proventos de aposentadoria inferiores ao salário mínimo ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral, aí no caso para quem fez adesão ao regime de previdência complementar. E por fim, a disciplina pelos municípios, e tivemos municípios que fizeram essa disciplina. Inclusive, o primeiro julgado concernente à inconstitucionalidade disso veio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Qual disciplina? Do parágrafo 4º, que é a aposentadoria de policiais, agentes penitenciários e agentes socioeducativos. Então, o município não tem competência legislativa para ampliar as categorias ou as classes profissionais que têm ou possuem direito a esse tipo de aposentadoria especial. Em suma, e aqui eu finalizo esse primeiro bloco para falar apenas de 3 aspectos finais da reforma previdenciária local. O que está em vermelho eu não posso. E o que está em preto é nossa recomendação para que vocês evitem. Não posso mudar a idade mínima da aposentadoria compulsória. Isso está claro, isso não tem discussão, isso não tem margem de interpretação. Ok? Então, não posso mudar a idade mínima da aposentadoria compulsória. Não posso deixar de apresentar estudo atuarial. Não posso fazer a reforma somente para novos servidores. Não posso criar novas categorias com aposentadoria especial, nem ampliar os critérios de idade e tempo ou dispensar o tempo mínimo de
contribuição. E agora o que recomendamos, sugerimos, aconselhamos, instruímos vocês a não fazerem. Não é algo que está expresso, explícito, algo que seja categórico, mas por segurança jurídica, por precaução jurídica, nós não sinalizaríamos positivamente para que você fizesse. Criar novos benefícios ou aposentadorias para além daqueles tipos de regras já tratadas na emenda 103. Regra permanente, regra de pontos e regra de pedágio. Criar novos critérios de cálculo do benefício. Criar novos requisitos para os benefícios para além daqueles tipos que nós já temos. Enquanto vocês fotografam. Ok? Bora lá. Todos comigo? Alguém estava aguardando essa pergunta, né? Muito bem. Então, o nosso conselho é que você, se possível, siga os parâmetros estabelecidos na emenda 103. Aliás, né, a propósito, todas e absolutamente todas as ações diretas, aí eu não estou sendo político, nada disso, estou passando informação aqui, né? Todas as ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra a emenda 103 foram julgadas improcedentes, ou seja, em todas elas o Supremo se posicionou pela constitucionalidade da emenda 103, ou seja, aquele receio que alguns tinham, olha, se eu adotar esse critério de cálculo da emenda 103, pode ser que seja julgado inconstitucional. Não tende a ser. Né? Não vou falar que não vai ser, porque alguns dizem que a jurisprudência no Brasil, inclusive, ou principalmente, né, do Supremo Tribunal Federal, é igual a uma banana bolt, né? Faz umas curvas bruscas, né, muda de direção, bruscamente, violentamente, e a gente não sabe para onde ela vai, a gente não tem essa segurança jurídica no Brasil. Mas a tendência é de que não haja nenhum apontamento, nenhuma inconstitucionalidade, irregularidade ou ilegalidade, se você seguir as balizas da emenda 103, os parâmetros por ela estabelecidos. Então, regras idênticas, né, às da emenda 103, dentro desse aspecto material, evita prejuízos práticos, como, por exemplo, eu vou ter uma discricionariedade, é uma competência legislativa agora outorgada para os entes, em que eu posso trabalhar as minhas próprias regras, mas até que ponto isso vai contribuir efetivamente para o equilíbrio financeiro e atuarial? Até que ponto isso é válido? Até que ponto eu posso avançar para estipular e estabelecer requisitos distintos? Em segundo lugar, aplicação prática e fiscalização do judiciário. Aí você faz uma regra distinta e surge uma dúvida interpretativa da sua lei e você não tem nenhum outro ente federado para você pensar junto, né, ou se balizar, ou ter como parâmetro. Né? E como é que fica a fiscalização da sua lei perante os órgãos fiscalizadores externos, de controle externo? Né? A interpretação do Ministério da Previdência Social, diante dessas portarias, e, por fim, o isolamento que você vai ter em adotar regras próprias. Tivemos, inclusive, Adriano, nosso diretor comercial, não sei se ele está aqui, né, fez um trabalho de mestrado que tentamos contribuir minimamente para o avanço ali do tema proposto ao estudo dele, e o mestrado, no mestrado que ele apresentou, ele trabalhou justamente as reformas previdenciárias em alguns municípios aqui no estado de São Paulo. Ele pegou 3 municípios que fizeram as reformas seguindo a emenda 103, 3 que fizeram com regras distintas, com regras próprias, e 3 que não fizeram. Né? E, notadamente, evidentemente, quem tentou seguir a emenda 103 é quem obteve um maior resultado em proporção positivo ao equilíbrio financeiro e atuarial. 3 assuntos e a gente sai para o almoço, ok? 3 assuntos e a gente sai para o almoço. Vou fazer a reforma. Eu fiz a reforma, Tiago. Tem alguma dica para a gente, né? Então, aqui o que eu vou colocar são experiências da BCPrev, né, nesse tempo aí que trabalhamos com reformas e temos trabalhado com reformas nos entes subnacionais. Posso apresentar uma certidão de tempo de contribuição na pensão por morte hoje, né, e utilizar aquela regra do descarte? Né, eu vou explicar esses 2 pontos para vocês já. Posso incluir tempo após o benefício ter sido concedido? Se sim, como é que ficam os aspectos temporais desta inclusão, os efeitos financeiros disso? Como é que é o marco temporal? E posso congelar os cálculos dos benefícios cujos direitos adquiridos tenham sido implementados ou satisfeitos até a data de entrada em vigor da minha reforma local? Então, bora lá falar sobre cada um destes pontos. CTC na pensão por morte, né?
a nova regra de pensão por morte estabelecida pela emenda 103 conjuga, né, com uma simulada aposentadoria por incapacidade a que teria direito o servidor na data do óbito. Aqui comigo, rapidinho para eu explicar e vocês não se perderem aqui no curso dessa análise. Na nova pensão por morte, se o servidor está aposentado e falece, o valor base da pensão é a aposentadoria do servidor. Isso não tem dúvidas, fácil, simples, sem discussão. Agora, se o servidor falece estando em atividade, diz a emenda 103 e as legislações que a seguiram, que nessa pensão por morte, você vai ter que simular uma possível hipotética aposentadoria por incapacidade do servidor na data do óbito, para que através deste resultado hipotético, você apure as cotas da pensão, o valor da pensão. É assim. E de onde surgem dúvidas, né, e avanço? Por isso, né, o artigo 182, parágrafo 1º da portaria 1467 e o artigo 511, parágrafo 7º da instrução normativa 128, que é a instrução do INSS, permitem a emissão ou a revisão de CTC para os dependentes segurados. Por quê? Vamos supor que eu sou segurado de um RPPS e estou em atividade e faleço. E a minha incapacidade não foi decorrente de acidente de serviço, não foi decorrente de moléstia profissional e nem de moléstia do trabalho, né? Nos termos medicinais haverá diferença entre moléstia profissional e moléstia do trabalho. Muito bem. No cálculo desta minha pensão por morte, que vai ficar no caso para minha esposa ou para os meus filhos, o RPPS local vai ter que simular essa aposentadoria por incapacidade e o valor da aposentadoria por incapacidade vai levar em conta o meu tempo de contribuição. Se eu vertir contribuições para o regime geral, eu vou poder, no caso a minha esposa, né, eu faleci nesse meu exemplo, né, a minha esposa vai poder trazer a CTC do regime geral e averbá-la junto ao RPPS local para somar o tempo de contribuição e majorar o percentual do benefício. Todos comigo até aqui? A emenda 103, quando fala do cálculo dos benefícios, ela estabelece a diretriz de que, olha, se alguma contribuição ela reduzir o cálculo da média, você pode excluí-la, desde que mantenha o requisito mínimo de contribuição exigido. Então, primariamente, né, inicialmente, a priori, essa diretriz da emenda 103, que chamamos de regra de descarte, ela se aplicaria somente para aposentadorias voluntárias, mas ela não foi clara nesse sentido. Aí surge problema, já que mesmo na aposentadoria por incapacidade, nesse exemplo que eu estou tentando aqui ilustrar para vocês, eu posso juntar e somar um tempo de contribuição de um outro regime para fins de cálculo. Então, essa regra do descarte está prevista ali no parágrafo 6º do artigo 26 da emenda 103. E a minha pergunta é, no caso da aposentadoria por incapacidade, da compulsória e mesmo da pensão por morte, eu posso utilizar a regra do descarte? Chegou na pensão por morte, eu somei ali os percentuais, fiz a média é utilizando só o tempo de regime próprio, a média utilizando só o tempo de regime próprio, daria, por exemplo, R$2.000 utilizando o tempo de regime geral, como as contribuições eram menores, somei aí, deu R$1.800, a pessoa já apresentou a CTC, ou mesmo no tempo só do regime próprio, a média, se eu fosse contemplar só as maiores contribuições, como era a sistemática antiga, daria R$2.500, mas na nova sistemática resultou em R$2.000. A pessoa pode optar por excluir ou não algum período do cálculo da média? E a resposta, em sentido negativo, se impõe. Explico. Né? Eu vou começar pela lógica disso e depois eu explico onde é que isso está consubstanciado, né? A lógica, né? Aparentemente considera o fato de que essas aposentadorias, a por incapacidade e a compulsória, e no caso a pensão por morte, por não se tratarem de aposentadorias voluntárias, não exigem tempo mínimo de contribuição. E assim possibilitaria que o segurado ou dependente excluísse praticamente todo o período contributivo e considerar apenas e tão somente 1 mês, 10 meses, enfim. Então, exemplo, estou numa pensão por morte e o servidor faleceu, eu faleci nesse meu exemplo aí, com 15 anos de tempo de contribuição. 1 mês, a minha lei previa que havia incorporação antes da emenda 103, e portanto que eu recebia ali de um cargo decorrente de um cargo em comissão, eu também contribuiria, ok? Então,
Então, num determinado mês eu contribuí com 20 mil reais. Mas nos outros meses, que eu não substituí um servidor ali num cargo comissionado, eu sempre contribuí com a minha remuneração do cargo efetivo, que me remunera em 5 mil reais. Então, quando eu faço a minha média de todo o período contributivo desses 15 anos, vou ter uma média próxima dos 5 mil reais. Mas, se eu excluir 14 anos e 11 meses, e quiser utilizar só um mês, que é o mês que eu contribuí sobre 15 mil reais, a minha média vai dar 15 mil reais. Porquanto não há exigência de tempo mínimo de contribuição para aposentadoria por incapacidade, que é utilizada como base para a pensão por morte, e também na aposentadoria compulsória. E a exigência na regra do descarte é que você até pode descartar algum tempo de contribuição que importe redução, desde que você mantenha o tempo mínimo exigido. Na incapacidade e na compulsória, né, e consequentemente na pensão por morte, não há exigência de tempo mínimo. Ou seja, possibilitaria uma burla à regra do descarte, né? Haveria um desvio de finalidade da regra do descarte, o servidor descartaria tudo quanto ele quisesse, 99% do tempo de contribuição, e ficaria com 1 mês, 2 meses ali, e isso resultaria numa média vultosa. Então essa é a lógica. Em razão desta lógica, a portaria 1467, em seu anexo 1, artigo 9º, parágrafos 6º e 7º, estabeleceram essa diretriz de vedação da aplicação da regra do descarte na pensão por morte, né? Ela não diz expressamente pensão por morte, ela fala na aposentadoria por incapacidade e na compulsória. E se eu não posso na incapacidade, evidentemente na pensão por morte. Quando eu tiver que simular uma aposentadoria por incapacidade, eu também não vou poder usar a regra do descarte. Estou trazendo isso porque a portaria 1467 não é lei. Ela não tem força legal. Ela é um ato administrativo do Poder Executivo. Então, se você fizer a sua reforma local, a nossa orientação é de que você insira essa disposição no texto da sua reforma local, proibindo, vedando expressamente os servidores ou os dependentes de utilizarem a regra do descarte nestas hipóteses. Em segundo lugar, Tiago, concedi um benefício, aposentadoria por incapacidade, aposentadoria compulsória, ou mesmo a pensão por morte, né, quando há apresentação de tempo de contribuição, quando há apresentação da CTC, ou voluntária. O servidor, ele pode apresentar uma CTC depois que eu concedi o benefício? Eu quero analisar isso com vocês e trazer novamente uma dica, né, uma sugestão de como vocês podem tratar isso na lei de vocês. Então, geralmente, utiliza-se a revisão dos proventos, né, se o período contributivo não computado no momento do processo, para aumento do percentual, no caso de novo tempo de contribuição, seja na regra antiga, seja na nova regra, né, naquele cálculo de nível de benefício de 60 pontos percentuais sobre a média, mais 2% ao ano que passa os 20 de contribuição. Então, se eu trago um tempo de contribuição depois que o benefício foi concedido e teria em tese o direito à revisão, eu vou majorar esse percentual, né? Haverá um recálculo da média e uma majoração deste percentual. Ou mesmo para aumento da média. Vamos supor que eu trabalhei num outro regime próprio e minha base de contribuição lá era alta. Quando eu trago a CTC de um outro regime próprio e a verbo aqui no RPPS ou no regime instituidor, que é quem concedeu o benefício, né, notadamente haverá uma elevação do valor da média. Haverá direito a esta revisão? Se sim, quais são os critérios, quais são os limites, quais são as restrições e a partir de quando são seus efeitos financeiros? Em primeiro lugar, é possível essa inclusão? Entendemos que sim. A prioristicamente, sim. Né? Inicialmente, sim. Mas com efeitos financeiros a partir do requerimento. Então, vamos supor, minha aposentadoria foi concedida, hoje é 9 de abril de 2026. Minha aposentadoria foi concedida em 9 de abril de 2025, há um ano. E hoje, exatamente um ano depois, eu trago uma CTC, me aposentei, vou usar um outro cliente aqui em Itupeva. Me aposentei no RPPS de Itupeva e quero acrescentar uma CTC do Estado, né, para majorar, no caso de Itupeva, o percentual da minha aposentadoria por idade, Araceli. Posso? Até posso. Vou pagar desde o momento que eu concedi? A mora não foi minha. Não foi o RPPS de Itupeva que causou essa demora, né, na apresentação da CTC. Então, entendo, e isso também já foi apreciado pelo Supremo Tribunal de certa forma, né, na ação originária número 1445,
no sentido de que esses efeitos financeiros estarão restringidos e serão prospectivos e não retroativos. Então, eu só aplico essa diferença a partir da revisão e não a partir da concessão. Okay? A partir do momento que o servidor apresenta esta CTC. Outro ponto, também devo respeitar a prescrição quinquenal. Não posso revisar a qualquer tempo. Daqui 15 anos o servidor traz a CTC. Não dá. Né? Há uma prescrição quinquenal estabelecida, não que tenha o condão para isso, mas prevista, né, no artigo 171, inciso 12, alineado à portaria 1467, que trata de revisão de benefícios. Sugestão de como tratar na lei do ente federado, né, a possibilidade de revisão. Na aposentadoria voluntária, eu posso revisar se você demonstrar que a não apresentação na aposentadoria se deu por responsabilidade do outro regime, do regime de origem. Até porque, se depender do servidor, é bom que ele planeje e traga tudo para que eu revise. É uma sugestão apenas. Também restringir que eu vou revisar esse benefício até que ele seja homologado pelo Tribunal de Contas, ou pelo menos até que eu tenha feito o pedido de compensação financeira, né, e trazer essa cláusula restritiva a partir disso. E quanto ao efeito pecuniário, a partir da apresentação da CTC. Somente para as voluntárias, né, no caso das aposentadorias compulsórias, por incapacidade, eu permitiria desde a concessão, já que não depende da voluntariedade, da volição, da vontade do servidor, né, da opção do servidor necessariamente. Então, quando o servidor está incapacitado ou quando ele afere ali, atinge a idade máxima permitida para a permanência no serviço público, eu tenho que aposentá-lo, né, aposentadoria expulsória, né, chamados por alguns. Então, o servidor não tem volição. Como eu tenho que aposentá-lo, então, se ele trouxer uma CTC depois, eu reviso e reviso desde a concessão e não desde a apresentação nestas hipóteses de aposentadorias cogentes. E, por fim, gente, congelamento de cálculos, né? Deixa eu explicar antes de partir para os slides. Vejam bem, fiz a reforma hoje, 9 de abril de 2026, mas alguns servidores adquiriram direito até a data de hoje, minha reforma entra em vigor amanhã, por exemplo, adquiriram direito em serem aposentados pela regra do artigo 6º da emenda 41, artigo 3º da emenda 47, que garantem cálculo pela remuneração do cargo efetivo com reajuste pelo critério da paridade. Muito bem. Minha lei entra em vigor amanhã. E a partir de então ele tem uma progressão, ou uma adicional por tempo de serviço. Ou no caso da regra permanente, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, na redação anterior à emenda 103. Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com cálculo pela média, nos termos da 10.887. O tempo posterior à entrada em vigor da lei poderá ser considerado no cálculo da média e, no caso de uma aposentadoria por idade, né, artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, a linha B, na redação anterior à emenda 103, em que eu apuro uma proporção do tempo de contribuição que o servidor tem em relação àquele que ele deveria ter se fosse aposentado por tempo de contribuição na data da concessão do benefício. Eu posso, se ele continuar trabalhando, o servidor já adquiriu o direito à aposentadoria por idade, continua trabalhando e vai exercer o direito à aposentadoria daqui 5 anos só em 2031. O tempo de 2026 a 2031 poderia ou pode ser computado para fins de majoração desse percentual? Na aposentadoria por idade que ele adquiriu o direito antes da reforma? Entendemos que não. Né? Há um princípio no direito que aplica-se tanto favoravelmente quanto desfavoravelmente a todos. É o chamado princípio do tempus regit atum. Esse princípio, né, a expressão latina, este brocardo, este aforismo latino, ele diz que, né, em outras palavras, que o ato administrativo, jurídico, seja lá qual for, se rege pela lei ou pela norma vigente à época em que ele foi praticado. Então, se o direito foi adquirido na vigência, né, de uma lei anterior à reforma, tudo que é posterior a ela não se aplica. Eu aplico até o momento de vigência daquela norma. Então, este princípio, ele foi consubstanciado na emenda 20, na emenda 41, na emenda 47, sempre no artigo 3º das emendas, e no artigo 3º da emenda 103. Tempus regit atum.
né? Então, no caso de cálculo de proventos pela totalidade da remuneração do cargo efetivo, fica vedado o acréscimo de vantagem obtida após o implemento dos requisitos de aposentadoria. E na hipótese de o benefício previdenciário, cujos proventos sejam calculados pela média e proporcional ao tempo de contribuição, deve ser vedado o cômputo do tempo cumprido e das contribuições previdenciárias recolhidas após a entrada em vigor da respectiva lei complementar. Tiago, mas é constitucional isso? Já houve discussão? Né? Esse o posicionamento? É sim, recomendamos que você faça constar na sua lei, né? Senão você vai ter problema se não fizer isso constar na sua lei. Sim, já foi discutido, já chegou no Supremo Tribunal Federal, que deu número ao famigerado tema 70. O tema 70 de repercussão geral trata justamente da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade da emenda 20. E ele tratou justamente desse congelamento no cálculo da aposentadoria. E o Supremo valida isso quando ele julga esta emenda, né? Foi julgado em 2008. Pouco tempo depois, só 10 anos da emenda 20. Né? Embora tenha o recorrente direito adquirido à aposentadoria nos termos do artigo 3º da emenda 20, não pode computar tempo de serviço posterior a ela, valendo-se das regras vigentes antes da sua edição. Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, né? E tem vários temas do Supremo Tribunal Federal sobre isso, inclusive o tema 24. Né? Inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico, razão pela qual não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema, tempo de contribuição, média, vantagens que ele adquiriu remuneratórias, funcionais, após a vigência da nova lei, com aquelas que ele adquiriu, que é o direito previdenciário, que ele adquiriu antes da entrada em vigor daquela respectiva lei complementar. Quero computar? Quero. Posso? Desde que eu me aposente nas regras da nova lei. Aí eu posso. Né? Se eu me aposentar por força do direito adquirido, eu não vou computar essas vantagens, esses tempos, etc. A superposição das vantagens, ou seja, adquirir direito é um direito previdenciário, sob a égide de um regime previdenciário antigo, que mudou, não existe mais. E quero computar vantagens remuneratórias implementadas na vigência de uma nova lei. Não posso conjugar estes sistemas. Então, uma superposição de vantagens características, segundo o Supremo Tribunal Federal, um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, recurso extraordinário improvido, é o que deu origem aí ao tema de repercussão geral número 70 do Supremo Tribunal Federal. Então, aqui eu acredito que eu cumpri o que me era mister. Eu agradeço a vocês pela paciência e ficou um tempinho, eu acredito, se for o caso, para perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Entregar um presente em nome da PEPREM, em agradecimento à palestra. E agora a gente vai abrir para pergunta. Tem alguma pergunta? Oi, boa tarde. Meu nome é Letícia. Eu fiquei em dúvida quando você mencionou que todas as ADINs foram consideradas improcedentes, porque nós temos hoje ainda no STF a ADIN que trata do confisco previdenciário, que é um resultado desta emenda constitucional. No município de São Paulo, nós temos a contribuição de aposentados e pensionistas sobre tudo aquilo que passa de um salário mínimo, né? Diante da emenda. Então, como você mencionou que não tinha mais, eu queria que você fizesse uma observação acerca disso. Não, perfeito. Em relação a benefícios de cálculo, há uma pacificidade. O último que tínhamos era o tema 900 e alguma coisinha de dezembro de 2025 agora, que falava do cálculo da incapacidade no que diz respeito a benefícios. Ficou essa questão do todo da emenda 103, que trata da vedação ao confisco, estabelecido no artigo 153 da Constituição Federal, quando eu somo, todo o produto de arrecadação tributária dos servidores. Alíquota progressiva, ou alíquota de contribuição, quando supera o salário mínimo,
entre outros tributos, quando somados, né, se perpassar aquela chamada curva de Laffer, né, o Supremo Tribunal entende que há um confisco, há um efeito confiscatório desse tributo. Então, portanto, ele violaria uma diretriz constitucional, e sobre isso, de fato, o Supremo ainda não se posicionou. Mas no que diz respeito a benefícios de cálculos em si, hoje nós não temos mais nenhuma discussão no Supremo Tribunal Federal, nem em relação à pensão, ou os cálculos de aposentadoria especial, nem de incapacidade. Obrigado pela observação. Obrigado. Eu estou com uma dúvida em relação àqueles pontos do que não pode ser feito, né? Um deles era fazer a reforma somente para novos servidores, né? Então, eu entendi que seria a reforma que o município fizer, ela não pode fazer só para os novos servidores a partir da reforma. Eu vi alguns casos de alguns municípios que estavam propondo fazer a reforma para os servidores que entraram a partir da emenda 103. Isso é o mesmo caso também, não pode, ou isso pode? Eu confesso que eu não sei qual vai ser o olhar do Ministério, né? Se a expressão, porque ela poderia dizer, a portaria no caso, né, para servidores que ingressarem após a vigência da reforma previdenciária, ou se apenas o estabelecimento de uma data de corte, né, de servidores que já ingressaram antes da reforma também violaria isso. Por segurança jurídica, né, eu recomendaria não fazer esse marco, seja em 2019, seja anterior ou posterior a essa data, e aplicaria a reforma para todos. Não sei, não vi, né, e é nova essa exigência, não sei qual vai ser a visão do Ministério em relação a isso. Então, não consigo te responder com clareza e certeza se é possível ou não dentro daquela linha C, salvo engano, do inciso 1 do artigo 7º do anexo 17 da portaria 1467. Fica o ponto de interrogação para mim também. Tiago, boa tarde. Rejane Bertprev Bertioga. Nesse último ponto que você colocou, em relação ao congelamento do tempo, né, posterior ao direito adquirido, me veio a dúvida assim, e as contribuições que, eventualmente, a pessoa vai melhorando a sua remuneração de contribuição, com a aquisição das vantagens, e lá na frente ela vai exercer o seu direito adquirido. E aí ela vai ter lá aquele marco, né, aquela interrupção das vantagens posteriores. Só que o RPPS tributou. Como que fica essa questão da tributação posterior ao direito adquirido? Não sei se eu me fiz clara. Sim, entendi perfeitamente. Eu acho que a gente vai precisar distinguir aquela questão de justiça e injustiça com a questão do que é legal e não legal. Né, a contribuição previdenciária ela é um tributo, né, então ela tem como fato gerador a remuneração. Então, nem sempre haverá necessariamente e obrigatoriamente uma correlação, né, e uma correspondência naquilo que o servidor vai receber. Então, a contribuição dele é solidária, é para o regime. Não se trata de um sistema capitalizado em que o servidor vai ter as suas contribuições individualizadas para formar o fundo do seu único benefício. A contribuição dele é para o sistema. Então, tendo isso em consideração, tendo isso em vista, o sistema solidário, a forma de organização do sistema, que é de repartição simples, e, em terceiro lugar, o princípio de ordem tributária de que a contribuição, né, quando ocorrido o fato gerador, ela não é facultativa, ela é obrigatória, por mais que não haja uma repercussão no cálculo do benefício, não vejo hipótese de devolução dessa contribuição para o servidor, tampouco de deixar de exigi-la caso o servidor exerça o direito à regra anterior, né, levando em consideração o regime de repartição simples, o caráter solidário do regime próprio e o princípio de ordem tributária de que a contribuição ela é obrigatória, eu não posso deixar, né, de cobrar do servidor, até porque eu poderia incidir em renúncia de receita nos termos da lei de responsabilidade fiscal. Mais alguém, gente? Tudo bem? Obrigado, Tiago. Obrigado a participação de todos. Então, estamos liberados para o almoço. Obrigado.